Bom, antes de tudo, nós agradecemos pela sua presença, você que está aí com a gente. Deus abençoe a sua vida. Espero que você possa continuar curtindo, compartilhando lá tudo que acontece no canal Pregando as Escrituras. Se você tem crianças que podem participar de atividades, você pode levar ela ali no corredor, no final do corredor à direita. Indo aqui, chega no salão à direita, no final tem uma sala onde tem atividades para as crianças. Antes de tudo, o Caio, ele programou essa conferência e um pouco dos recursos da conferência serão destinados para um projeto missionário. Esse projeto é um projeto dirigido pelo pastor Alfredo, que é um pastor aqui de Campinas, lá na Igreja Presbiteriana do Parque Industrial. Se você procurar no Instagram, projeto Amor que Transforma uma Nação. É um projeto onde todos os anos eles viajam para o Paraguai para levar o Evangelho. Eles levam o Evangelho através de ação social, da palavra de Deus, eles trabalham com as crianças, então é um projeto aí que está sendo apoiado pela conferência, pelo canal Pregando as Escrituras, e você também, se sentir o desejo no seu coração, você pode procurar o Caio, ele vai te passar o contato ali do pastor responsável por esse projeto. Então eu espero que você continue sendo abençoado, nós temos ainda muita coisa boa pela frente, e fique à vontade para louvar o Senhor juntamente com os nossos irmãos do Projeto Sola. Deus abençoe, viu? Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Ficar de pé. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está, e naquele grande em poder. Deus é a salvação, o mal não
grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Salvador, poderoso e grande Deus, para sempre é o teu amor, e chamas pra ti os que são teus. O teu trono está no alto dos céus, mas vive no meio de nós. Quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. O som da tua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor, a minha vida de passar, mas seguro estou em tua graça, vou descansar. Pela sua cruz, preservados em amor, que pela graça que há em ti concedeu-nos o favor. Solas mais um. Somente Cristo, somente a Escritura, somente graça, somente fé. Por isso, e não menos, somente a Deus glória. Solas são somentes, são da eternidade sementes. Solas comunicam nada além, nada quem. A Escritura que do Cristo testemunha. Cristo que da Escritura surge a nós, como texto que vira vida, vira a vida. Vida que vira testemunha do Cristo da Escritura, do Cristo da vida. Graça que é poesia, do amor incondicional, irresistível. O abraço oferecido ao coração esquecido, o perdão concedido ao que se sabe perdido, o olhar terno do eterno, a lágrima que lava o rosto do pai feliz pelo filho sumido, que no colo do pai encontra abrigo. Graça que o coração duro encanta, aquece, emudece, espanta. Graça que é perdão, que agride a razão, loucura e escândalo da cruz, amor perfeito que a fé conduz, e nela encontra novo chão, onde não chega a razão. Fé que é caminho, onde nunca se está sozinho. No Cristo inicia, anda e termina. Sola que pisa o caminho, verdade que consola e confronta, vida que em tudo transborda, vida que em Cristo tudo transforma. Tua voz se fez o céu, a terra e o mar,
E se aflito eu estiver, tua paz é de reina. Tal como o vapor, a minha vida é de passar, mas seguro estou em tua graça. Vou descansar. Vejo o caminho que destruiu. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Uma mentira que se despedaçou e então caí. Coração aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Uma mentira que se despedaçou e então caí. Tua voz eu posso ouvir, dizendo para eu me acalmar, que nada, nada está perdido, que tudo novo se fará. Que na verdade é você ou alguém maior que eu. Revelou toda a mentira e me despedaçou. E então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. Tua
tarde, Campinas! É uma alegria para nós estarmos aqui nessa tarde. A gente quer agradecer já a produção do evento pelo convite. Nós somos o Projeto Solo e nós viemos aqui fazer aquilo que nós acreditamos que é a nossa missão: glorificar a Cristo e edificar a igreja. Nós fazemos isso de duas formas, cantando canções bíblicas e cristocêntricas, que são ou uma interpretação ratificada, consolidada historicamente, uma interpretação que seja fruto de uma hermenêutica responsável, não negligente. E a segunda forma é cantando de fato as escrituras, literalmente, como é o caso dessa próxima canção, que se chama Colossenses 1. Então, se você conhece essa canção, eu te convido a encher bem os seus pulmões para a gente cantar com toda a força que há no nosso ser. Vamos lá? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Ainda mais forte. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Da glória do Pai, Ele é exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a
sobre essa revelação que cantamos. Não cantamos nada a partir da nossa própria imaginação, mas de acordo com aquilo que Ele revelou em sua Escritura. E por isso que cantamos assim. As mulheres primeiro, vamos lá. Fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos Reis, nosso Olá, eu sou o pastor Alfredo, sou o coordenador do projeto missionário Amor que Transforma a Nação. Esse é um projeto que nós fazemos de apoio à Igreja Presbiteriana do Paraguai e já acontece aí desde 2012, sendo essa a nossa 10ª edição do projeto missionário. Nós estamos indo com um grupo de voluntários que estão saindo aqui de Campinas e vão permanecer durante 8 dias lá no Paraguai, saindo aqui dia 7 de julho e retornando no dia 17 de julho. O projeto tem como objetivo auxiliar de forma efetiva a Igreja Presbiteriana do Paraguai no desenvolvimento de liderança, desenvolvimento social, capacitação dos membros com relação à vida espiritual e também ao trabalho profissional. Nós estamos levando uma equipe de médicos, dentistas, enfermeiros, alguns irmãos que vão fazer um trabalho de ação social lá com as crianças, recreação e outras atividades que envolvem o projeto. É um projeto de uma duração curta, mas que tem um alcance significativo na vida da igreja e também na vida dos irmãos lá do Paraguai. Esse projeto tem acontecido já com o apoio aí do Mackenzie, por conta do Mackenzie voluntário, mas é um projeto que visa especificamente levar o Evangelho através de ações que são ações de cunho
prático. Então, nós levamos uma equipe que vai atender os irmãos lá da igreja, a população da cidade, e ao mesmo tempo nós vamos levar o evangelho através dessas ações, colocando em prática aquilo que Tiago nos ensina, né, de que a nossa fé sem obras é uma fé morta. Então, nós estaremos juntos lá do dia 7 até dia 17, e você pode nos contribuindo com esse projeto, orando por esse projeto, né, e se envolvendo com esse projeto que não acontece apenas nesse período, mas depois, né, de forma voluntária, nós vamos continuar ofertando para aquela igreja, para aqueles irmãos que estão lá, para que o projeto realmente tenha uma continuidade. Você vai ver aqui nesse vídeo, né, em algum canto da tela aqui, um QR Code, você pode apontar o seu celular para lá, e esse QR Code vai direcionar você para uma conta onde você pode contribuir de maneira efetiva aí, né, financeiramente, para que esse projeto possa acontecer. Desde já, eu agradeço a colaboração de cada um de vocês e peço que você ore por nós, para que nós juntos possamos realizar essa obra, que é uma obra não só minha, não é uma obra só do projeto Amor que Transforma, mas é uma obra da Igreja Presbiteriana do Brasil, de todos os irmãos que estão envolvidos com o trabalho missionário, que querem se envolver com o trabalho missionário e também que desejam, de alguma forma, contribuir com o campo missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou um campo missionário fora das suas 4 linhas, né, da sua igreja, ou do campo onde você está atuando. Deus abençoe você, ore por nós, esteja com a gente nesse projeto. Sua voz a nos consolar. Não devia o Cristo enfrentar o sofrer para na glória então entrar, pois se toda a história Ele fez e nos revelou. Entre a sua criação para conosco estar. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui, e a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. É um mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós, para nos confortar. Em suas mãos, nos seus pés, as marcas da missão, para as nações proclamar. É nele quem o mundo descobre então seu novo fim. Nos enviou o seu Espírito, desceu, conosco Ele está. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra aqui, e a mesa ao partir o pão, nossos olhos finalmente abrir. Não queimava o nosso coração ao ensinar sua
Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurar em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me A confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar ajuda-me
devo me achegar depois de tanto andar com feridas nos pés e chagas no coração? Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor. Atenda suplicar desta oração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor. Atenda ao suplicar dessa oração. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica.
As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Temos uma canção no nosso primeiro EP que se chama Isaías 53. Alguém conhece Isaías 53 aqui? Tem alguma menina que sabe cantar a parte feminina de Isaías 53 aqui, que pode subir aqui para cantar com a gente? Se puder subir aqui rapidinho. Senhoras e senhores, Ruth. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, Profunda ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Então, lembrando que a conferência Pregando as Escrituras, ela ainda não acabou. Ela é para você que está aqui, você que veio através do canal, você que recebeu o convite. Lembre-se que tudo isso aqui foi feito pensando em você, tá bom? E agora nós teremos o nosso idealizador para fechar com chave de ouro a conferência, o nosso irmão Caio. Ele trará então a palavra do Senhor para nós nessa noite, encerrando então esse dia tão especial que nós tivemos. E lembre-se que tudo isso é por você que está aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, tá bom? Caio, ele que... Chega aí, Caio. Nós vamos interceder pela vida do Caio, para que o Senhor fale através dele, assim como ele já tem falado nesse dia tão especial. Quero convidar você para orar por ele comigo nesse momento. Vamos orar? Deus, nós colocamos em Tuas mãos agora a vida do nosso irmão Caio, que o Senhor traga, Pai, através dele a mensagem que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Use o Teu servo, assim como o Senhor já tem usado todos aqueles que passaram por aqui nesse dia. Abençoe-o e que através dele as nossas vidas sejam edificadas pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Caio com a palavra. Meus queridos, graça e paz novamente. Muito feliz em vê-los aqui, amigos do seminário aqui, alunos, pessoas amadas estão aqui, pessoas do canal, pessoas que foram convidadas, que puderam vir, louva a Deus. Depois da pregação, nós teremos mais Projeto Sola. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nosso tema é Voltando às Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A versão que eu estou lendo é a versão NVI, tá bom? Todos encontraram? Amém? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Oremos? Senhor, nós te louvamos, agradecemos por tua bondade. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados. Muito obrigado pela vida de cada um, Pai, que aqui está. E que o Senhor continue falando conosco através dos louvores e também dessa administração. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, com tantas doutrinas disseminadas por nosso mundo, às vezes nos perguntamos qual é a certa e qual é a errada. Qual é a certa? A gente abre a Bíblia, a gente interpreta de um modo e outras pessoas interpretam de uma outra maneira. Acho interessante a história de Alice
no País das Maravilhas, quantos aqui nunca assistiram essa linda história? Que quando ela chega diante do gato, ela está em um caminho, ela pergunta, para onde que vai dar esse caminho? E o gato pergunta para Alice, mas para onde você quer ir? A Alice fala, não sei, eu estou perdida. Então o gato diz, então, qualquer lugar que você quiser ir, seja lá qual for, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, Alice. Você já percebeu que nós estamos assim muitas vezes? Qualquer caminho serve para nós. Vivemos de ilusões, vivemos de historinhas, mas não vivemos de Bíblia, que é o mais importante. Meus queridos, a todo momento estamos sendo bombardeados de doutrinas que parecem que são legítimas, parecem que são bíblicas, entretanto, essas doutrinas nos levarão à ruína. À ruína. Não temos muitas vezes a vontade e a capacidade de pensar sobre a nossa fé, sobre dar razão a ela. Somos levados por todo tipo de doutrinas e, no final, são os lobos que estão ensinando as ovelhas a pensarem de uma forma errada. E eu concordo com Sócrates quando ele disse que quem não pensa é pensado pelos outros. Meus amados, quando não temos a capacidade de pensar sobre o que realmente é o Evangelho, outras pessoas pensarão por nós. Inventarão doutrinas, ensinarão coisas que a gente acha que é bíblico, mas muitas vezes não é. E novos ensinamentos estão surgindo com uma pitada de veneno e no final leva à morte. A recomendação de Paulo para Timóteo é que ele deveria viver de uma forma justa, piedosa e tomar cuidado com as doutrinas de demônios que eram mortíferas. Mas observe, todas essas doutrinas que Paulo está dizendo para Timóteo se tratam de várias coisas. A questão dos alimentos que estavam sendo proibidos, ensinamentos errados, coisas totalmente fora do contexto do Evangelho. E Paulo ele começa a falar para Timóteo, exortando ele sobre algumas coisas da vida, e fala, Timóteo, se afaste das doutrinas de demônios. Fuja disso. Meus amados, esses ensinamentos que eram guiados por demônios, essas práticas corrompiam o Evangelho de Jesus Cristo. E para tirar completamente esse fermento do nosso meio, essa doutrina de demônio, ou de demônios, precisamos voltar às Escrituras e colocar Cristo no seu devido lugar. No seu devido lugar. Sem misticismo, sem acréscimo. Apenas graça. Justificação. Vamos falar sobre essas doutrinas que estão deturpando o Evangelho e corrompendo as bases da fé. Primeiro ponto, vamos falar sobre a origem das falsas doutrinas. Timóteo estava recebendo cartas de Paulo, um homem culto, e conhecia muito bem os dois lados, o cristianismo e o judaísmo. Mas entre esses dois grupos, não podemos nos esquecer dos pagãos, que é o que Paulo está dizendo a Timóteo, sobre o paganismo, doutrinas de demônios. Em uma cultura tão vasta de deuses, Timóteo recebe algumas orientações sobre as coisas que ele devia tomar muito cuidado. Paulo ensinou várias coisas a Timóteo, a exortar, a ensinar, a abrir os olhos, até mesmo cuidados médicos. Paulo ensinou a Timóteo, tome um pouco de vinho, por causa de suas enfermidades. Paulo era um conselheiro de Timóteo. Era como se fosse o pastor do pastor Timóteo. Um cuidado. Em uma cultura que nós vivemos, que existem vários ensinamentos, às vezes não encontramos o que é correto e o que não é correto. E como que podemos voltar às Escrituras e entender o que a Bíblia realmente ensina a nós? Vamos tratar sobre isso. E antes de falar sobre esse assunto, eu preciso falar de uma cidade chamada Listra. Listra, onde morava o jovem Timóteo. Foi nessa mesma cidade onde Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho. Aconteceram tantos sinais e milagres naquela região que colocaram o nome de deuses neles. O paganismo era predominante na cidade de Listra. Hoje, essa pequena cidade fica na Turquia. Mas observe que Paulo conhecia muito bem
o mal que ele estava enfrentando. E ele exorta a Timóteo: cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as doutrinas de demônios. Paulo conhecia muito bem esse problema, por isso que ele exortou Timóteo várias vezes sobre algumas doutrinas pagãs. Lembrando que em Listra, eles adoravam vários deuses gregos. Além dos deuses olímpicos, havia também culto aos deuses locais que eles faziam. Por exemplo, Hermes, conhecido como Mercúrio, que era o deus dos viajantes e dos ladrões. Dionísio, conhecido como Baco, deus do vinho e das festas pagãs. E Artemis, conhecido como Diana, deusa da caça e da fertilidade. Em Listra, da cidade onde Timóteo morava, havia o hábito de consultar os mortos como uma forma de obter alguma forma de comunicação e receber favor divino através dos mortos, doutrinas de demônios. Por isso que Paulo, nos capítulos anteriores, ele exorta Timóteo a ficar na fé que ele foi chamado e não se envolver com essas práticas. Timóteo, fique na fé que você foi chamado. Não saia dela, permaneça nela, que é o Evangelho, a fé em Cristo Jesus. Nada de misticismo, nada de consultar os mortos, permaneça na fé. A origem das doutrinas de demônios começam a partir da falta de compreensão do povo sobre a Bíblia e a sua cultura local. Já percebeu isso? Que muitas vezes nós caímos em falsas doutrinas porque nós não conhecemos a nossa Bíblia. Aí quando vem alguém ensinar uma nova doutrina, não sabemos se é errado ou se é certo, se é do demônio ou se é do Espírito. Não sabemos, porque nos falta conhecimento bíblico. Estamos adorando coisas que a Bíblia enfatiza que é errado, e mesmo assim, continuamos seguindo sem questionar se aquilo vem de Deus ou não. Quantas vezes você já abraçou alguma doutrina, algum ensinamento sem questionar, será que é de Deus ou não? Às vezes nos perguntamos, pode ser de Deus, mas onde que eu acho passagem bíblica? Onde que eu acho respaldo bíblico? E nós aceitamos. Mas muitas vezes, esses ensinamentos não são bíblicos. Eu vou explicar quais são os ensinamentos que não são bíblicos. Uma falsa doutrina pode ser motivada pelo nosso inimigo. Começa a partir do momento em que colocamos a graça acima de qualquer coisa. Meu amado, minha amada, quando colocamos a graça de Cristo mais alguma coisa, se torna perigoso. A graça é suficiente. Às vezes, esse misticismo em que nós vivemos, achamos que é legal, que é bom, mas e a graça? Onde que fica? Eu gosto de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala que a fé verdadeira é aquela que, mesmo você não sentindo nada, mesmo você não vendo a provisão de Deus, mesmo com dor, você continua nela. E confiando que Deus pode fazer muitas coisas. Mesmo não acontecendo, mesmo não sentindo, mas crendo. Isso é fé. Isso é fé. Quantos aqui nunca assistiu uma programação na televisão de um pastor que pregava ali a Bíblia e orava com fervor e depois dizia: meu irmão, minha irmã, chegou a hora de lançar os demônios nas profundezas. Chegou a hora de limpar toda a impureza que há no seu interior. Pegue um copo d'água, coloque em cima da sua TV, vamos orar por você. Essa enfermidade, esse tumor que há no seu corpo, será lançado fora. Quantas vezes nós abrimos a nossa casa, nós sentamos no nosso sofá, ligamos a TV e está passando uma programação dessa. Já se questionou se esses ensinamentos vêm de Deus ou não? Ou apenas aceitamos porque qualquer método vale para ser curado? Demônios também podem curar. Tenho certeza que se essa conferência fosse, por exemplo, como ficar rico, não teria nem lugares mais aqui. Mas como é sobre a graça, sobre o Evangelho, se torna mais difícil. Por quê? Porque aquilo que era para ser um culto se tornou entretenimento. E esse é o grande perigo. Então, que tipo de doutrina nós estamos seguindo?
Que tipo de culto nós estamos oferecendo a Deus? Um culto leproso ou um culto saudável, que preza pelo fervor espiritual? Então eles ensinam o seguinte, que se você desobedeceu a Deus, você deve ser um desgraçado mesmo. Você deve sofrer. Se você está com suas contas atrasadas, se você perdeu o emprego, é porque você está com dívida com Deus. Será que esses ensinamentos são de Deus mesmo? O que nós podemos falar então sobre Jó? Homem justo, íntegro diante de Deus, e padeceu dores? Tinha tudo, e perdeu tudo. Ele fez alguma coisa de errado? Não. Nós precisamos entender que, antes de sermos cristãos, somos pessoas comuns. Temos ansiedade, temos dor de cabeça, assim como aquelas pessoas que não são cristãs. Mas o que nos permanece firme é a graça de Deus. Pode faltar o alimento em casa, pode faltar até o básico em casa, mas se uma casa tem Deus, é suficiente. É suficiente. Só que nós temos uma forma de adorar. Temos um Deus a servir. E isso não se negocia. Isso não se negocia. Meus amados, a raiz das doutrinas de demônios está ligada à falta de entendimento sobre quem realmente é Deus. Observe. E a Bíblia nos diz que o povo padece por não conhecer as Escrituras. É por isso que nós estamos engolindo qualquer coisa que vem por aí. Não sabemos se faz mal para a gente ou não. Não sabemos. Mas engolimos. Confiamos naquela doutrina. E está tudo certo. E nós nos perguntamos depois, o que eu fiz para merecer isso? Simples. Você ligou a sua TV, bateu na Record e você assistiu Edir Macedo. Ou você estava ouvindo o Valdemiro Santiago e gostou da pregação dele, e você achou mesmo que talvez aquele feijão poderia curar você da Covid. Mas eu sinto lhe dizer que não, isso é pragmatismo, doutrinas de demônios. Deus não está nesse tipo de doutrina. É fé, é graça, é justificação através de Cristo. É suficiente para nós, sola Escritura. Algumas pessoas estão interessadas em participar de todo tipo de doutrina, sem se preocupar com o mal que virá. Não importa, está dando certo, vou ficar aqui. Eu vou falar para vocês, tá? Eu conheço pessoas que eu já perguntei, por que você continua naquela igreja que você sabe que não prega uma teologia boa, não traz o ensinamento bíblico, e ainda não ama as pessoas? Sabe o que eu já ouvi? Eu fico lá porque lá eu continuo rico. Eu fico lá porque Deus fala comigo. Eu fico lá porque a irmã A, a irmã B, traz revelação para mim e é confirmado. Mas e a Bíblia, meu irmão? Depois a gente ouve a Bíblia. Algumas pessoas estão interessadas nisso. Naquilo que dá certo, não aquilo que é correto. A raiz desse mal está ligada a um fermento que espalhou por todo o mundo, o liberalismo teológico. Liberalismo teológico. Esse movimento rejeita certas crenças fundamentais do cristianismo, rejeita a divindade do próprio Cristo, rejeita as doutrinas que são totalmente confiáveis. Eles colocam em xeque. Será mesmo que Cristo curou? Eu creio no Jesus histórico, mas não no Jesus divino. Falsos ensinamentos. Um fermento manipulado na igreja. Você pode encontrar em vários lugares esse fermento. Igrejas que duvidam da Trindade. Nós temos igrejas aí que dependem de profetisas para que a igreja permaneça firme, em pé. Eu creio que Jesus foi o personagem mais fantástico de toda a história. Porém, um liberal vai falar o seguinte, que Jesus ele foi um ótimo sábio, um ótimo homem, mas não foi Deus. Que Jesus, ele foi um grande profeta, mas ele nunca curou.
esse fermento faz mal. Mal. Meus amados, eu creio que Jesus é a nossa fonte de salvação. Eu creio que a cruz é suficiente para mim, e eu também creio que seja para você. Então, por que às vezes nós colocamos apetrechos na cruz? Achando que ela não é suficiente. Ensinamentos A, ensinamentos B, o que der certo, eu pego para mim. Observe. Frases como, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Jesus Cristo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que ele quer de volta? Pecado? A graça é suficiente. São frases egocêntricas que beiram a loucura espiritual. Estamos como loucos, dançando e se embriagando até cair no chão com o vinho dos demônios. E está tudo ok, está tudo certo. O importante é a satisfação espiritual. Estamos sendo escravizados por doutrinas que são contrárias à vontade de Deus. Mas a exortação para Timóteo ainda se enquadra para nós. Permaneça firme na fé em Cristo Jesus. Esse é o maior fundamento de todos. Qualquer outro fundamento posto sobre esse não vale mais nada. Só existe um intermediador entre Deus e os homens. Maria? Não, Jesus. Colocou alguma coisa acima disso, não é mais graça. É dogma. É dogma. Voltar às Escrituras não é uma tarefa fácil diante de uma multidão que nos empurra em direção à apostasia. Mas as mensagens de Jesus Cristo devem ecoar em nossos corações como uma música suave que nos enche de alegria e de esperança. Alegrai-vos. Sois bem-aventurados. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mensagens de esperança que ecoam em nossos corações. Para quê? Comer de doutrinas que nos fazem mal? Manjares do mundo? Temos a palavra de Deus que é viva e eficaz, que nos nutre. É suficiente. Segundo ponto, como a igreja deve agir? Um povo que tem o poder de conhecimento, preste atenção, um povo que tem poder do conhecimento dificilmente será escravizado. Lembra aquela frase? Conhecimento é poder. Quem tem o conhecimento tem poder. E eu não estou falando de poder na questão do mundo, de saber todas as coisas da ciência, da biologia, não. Apenas leia a sua Bíblia. O conhecimento básico das Escrituras, para que você não seja enganado. Não há método mais eficaz em combater essas heresias e doutrinas do que fazer a leitura da Bíblia. Talvez você saia daqui e vai procurar algum comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, ou do D.L. Moody, Steve Lawson e outros. Mas conheça a si mesmo dentro da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, ela vai te revelar coisas que todo dia vai ser novidade para você. Ela vai te colocar na parede. Ela vai te mostrar coisas ocultas do seu coração. E não será um terceiro ou segundo homem que vai te fazer isso, mas é o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo de Deus. Quer uma doutrina fiel? Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Esses dias eu vi uma influenciadora cristã, inclusive ela é presbiteriana, chamada Jordana Vucinic. Ela foi uma parada LGBTQIA+, e ela fez umas perguntas ali para umas pessoas, né? O interessante é que tem uma moça lá, que eu não sei o que ela é, se é... não sei. Fez uma pergunta para ela lá, e falou o seguinte: se Jesus voltasse hoje, o que você faria? O que a moça respondeu? Eu abandonaria meus pecados. Opa, acho que já seria tarde, correto? Falta de leitura bíblica. Mas, esse é um retrato daquilo em que nós vivemos. Charles Spurgeon disse que há pó suficiente sobre algumas de vossas Bíblias que dá para escrever condenação com os dedos. Quantas vezes você abriu a Bíblia na semana anterior? Vamos colocar
ao mês, quantas vezes você abriu a Bíblia? Dá para contar nos dedos? Dá para escrever condenação de tanto pó que tem? Devemos ler nossa Bíblia. Ela é o fruto do ensinamento mais sincero de Deus. Se não voltarmos a ler as Escrituras e colocar em xeque algumas falsas doutrinas, os nossos filhos serão afetados, influenciados. Sabia disso? Eu já vi muitos vídeos, né, no TikTok, no Instagram, no YouTube, de, por exemplo, crianças imitando o pai pregando. Da mesma forma. Levanta a mão, Deus vai te dar vitória. E por aí vai. O ensinamento aos filhos é fundamental. Não precisamos apenas levar os nossos filhos para a igreja todos os domingos e sermos ótimos fiéis, dizimistas. Ensinar em casa é muito mais importante. Você sabia que o ministério família é muito importante? É muito importante. Ensine-os de casa também, para que eles possam levar o evangelho para frente. Você se lembra do caso de Jim Jones? Alguém se lembra do caso de Jim Jones? Eu acho que os mais velhos vão se lembrar. Lembrou lá? Jim Jones, ele foi um líder religioso americano que fundou uma seita conhecida como Templo do Povo, também conhecida como People's Temple. O Templo do Povo ficou famoso pelo trágico evento conhecido como o Massacre de Jonestown, ocorrido em 18 de novembro de 1978, na Guiana. Naquele dia, para vocês verem como que um ensinamento errado pode matar muitas pessoas, morreram mais de 900 pessoas, incluindo crianças. Elas cometeram suicídio em massa. E quem foi o culpado? Esse pastor. Acredita-se que Jim Jones tenha convencido seus seguidores a consumir uma bebida com cianeto, resultando em um grande número de mortes. A igreja foi chamada para condenar essas doutrinas e não apoiá-las. Observe. Só que quando nós dizemos, está errado, aí vem o sábio, o teólogo, o culto e fala, não julgueis. Se a igreja não pode julgar os de dentro, serão os ímpios que vão fazer isso? Paulo diz isso, vocês devem julgar aqueles que são de dentro. Se nós estamos vendo uma heresia, um falso ensinamento em nossa igreja, a gente vai ficar calado? Aquele que consiste no pecado também comete pecado. Aquele que apoia essa doutrina também comete pecado. Devemos expor essas doutrinas, essas falsas doutrinas. Nós precisamos voltar às Escrituras como realmente ela nos ensina. É por causa dessas pessoas que a situação atual de nossas igrejas está desse jeito. Sem cor, sem paladar e sem esperança. Vivendo de ilusões, assim como Alice. Ela vivia no País das Maravilhas, achando que estava tudo certo, mas era uma ilusão. Como assim? Um coelho correndo rápido com relógio? Tomando chá, animais? Uma loucura. Às vezes nossa vida também está assim, uma ilusão. Às vezes nós aqui, como futuros teólogos, eu digo aos alunos que estão aqui, nós queremos ser um grande teólogo, mas a Bíblia nos chama para que nós possamos ser homens comuns em nossa família, fazer um arroz com feijão, pagar as nossas contas, dar um bom testemunho. Dale Moody diz o seguinte, se você é cristão, logo seus vizinhos vão saber, pelo testemunho de vida. Não precisamos viver de ilusões, vamos viver aquilo que realmente a Bíblia nos ensina, colocar os nossos pés no chão e viver a nossa vida. Estamos adorando tudo, menos Deus. Tem um livro muito famoso do pastor que recentemente morreu, Timothy Keller, Deuses Falsos, é um ótimo livro, eu recomendo. Ele fala que tudo aquilo que tira a posição de Deus no nosso coração se torna um ídolo, idolatria. Se eu amo mais o dinheiro do que o próprio Cristo, eu me torno um servidor do dinheiro. Portanto, a Bíblia nos diz também isso, que não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. O que ocupa o nosso coração? Onde está a nossa fé?
Nós estamos buscando pragmatismo, em ter coisas abundantes em nossa casa e não saber o que fazer com aquilo? Ou estamos buscando coisas para o reino de Deus? Mateus 6,33, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. A premissa sempre foi buscar o reino de Deus. Por entender que estava tendo muitos desvios teológicos, um grande homem, conhecido como Martinho Lutero, se levanta contra as indulgências que estavam sendo feitas pelas igrejas católicas, pela igreja católica da época. O interessante é que Martinho Lutero acreditava que as indulgências não tinham base nas Escrituras e que era uma distorção completa do verdadeiro ensinamento dos evangelhos. Aí, em 1517, Lutero escreveu suas famosas 95 teses e as colocou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Entre as teses, várias delas criticavam a prática das indulgências, denunciando abusos e apontando para a necessidade de se voltar à graça de Deus e à fé com base na salvação. Não era por meio de compra mais, não era por meio de dar para receber depois, mas era por meio da graça de Cristo, que recebemos sem antes fazermos nada, porque não fomos nós que amamos Ele primeiro, mas foi que Ele nos amou anteriormente. Você foi escolhido, você foi chamado, você é amado por Deus, você é um filho de Deus, então conheça o seu Pai, leia a sua Bíblia. John Locke disse que o que te preocupa te escraviza. Aí vem Agostinho falando: ó Deus, torna-me teu escravo e serei livre. Somos escravos de Deus. Não escravos de uma forma pejorativa, mas porque servimos a Ele. Dedicamos as nossas vidas ao Senhor. E para fazermos isso, Ele exige que nós venhamos a examinar as Escrituras. Terceiro ponto, e último ponto, como resgatar a doutrina bíblica? Depois de tudo isso, como solucionar esse problema? Só há uma forma de resgatar a essência bíblica. É incentivando as pessoas a estudarem afinco e extrair o máximo dessa essência, as Escrituras. Não existe outro método. Nós encontramos vários métodos por aí, 10 passos para você entender sobre a espiritualidade, 5 passos para você entender sobre o que é a fé. Para que isso? Aonde que vai chegar isso? O nosso intuito como cristãos é ler as Escrituras e deixar o Espírito Santo falar conosco. Conosco. Jesus, em um certo momento, ele fala o seguinte: quando vocês estiverem diante de autoridades, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo falará por vós. O Espírito Santo é tão fantástico que quando nós não conseguimos orar, buscar a Deus, com, às vezes, gemidos que nós não entendemos, Ele fala conosco e somos consolados. Tudo isso você pode encontrar na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Estamos tão convictos de nossa espiritualidade que, às vezes, não colocamos à prova nossas experiências. Você provavelmente deve conhecer alguma irmãzinha neopentecostal, ou irmãozinho pentecostal, aquele irmão que é legal, que é bênção demais, que fala o seguinte: irmão Caio, por exemplo, eu tive uma experiência, e eu posso confirmar que a experiência é bíblica, porque a experiência aconteceu comigo, eu tive um sonho com Deus. Mas quem disse, meus queridos, que a experiência pessoal anula as Escrituras? Vocês podem ver várias seitas que surgiram, Joseph Smith, os mormons, criou sua seita, L.G. White, tantos outros. Visões, revelações, que não foram postas às Escrituras para verificar se eram coerentes ou não. Aí o povo engole tudo, consome tudo, está tudo ok, não me fez mal, mas isso está nos anestesiando para o inferno.
Não tem coisa pior do que um crente anestesiado, que não sabe mais o que fazer, está tudo certo e o fim é isso. Não sente mais o coração queimar pela palavra de Deus, vem para a igreja totalmente de uma forma fria, está tudo certo. Mas não é assim que nós devemos viver. Daí, surge vários modismos por aí, expiação no inferno, onde agentes do mal estão agindo. Eu conheço uma pastora no YouTube, conhecida como pastora Nadir, bem louquinha da cabeça, que ela disse que viu Michael Jackson dançando Walker nas chamas do inferno. Aí eu pergunto para você, peraí, vai validar falar que agora existe expiação? Sabe o que é pior? Ela tem mais de 100 mil seguidores. Isso prova o quanto nós somos fracos quanto às Escrituras. Aceitamos tudo, está tudo ok, o importante é entender e compreender sem a Bíblia. Esse é o grande mal que nós sofremos. A experiência, coloque isso em seu coração, a nossa experiência pessoal não é mais importante que a validação canônica. Não é. Paulo diz isso. Olha, se aparecer algum anjo que entregue um outro evangelho que já está posto, seja anátema, maldito. As Escrituras já estão postas aí. Leia. A igreja precisa entender que ela não foi chamada para se moldar ao padrão deste mundo. Paulo exorta. Paulo diz isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não façam isso. E uma das coisas que uma falsa doutrina vai fazer é afetar uma família em geral. Quando o pai ou a mãe pega aquela doutrina, ela vai passar, mesmo de uma forma indireta, para os seus filhos. Eles vão crescer sem entendimento bíblico. E logo serão devorados por lobos devoradores. Acautelai-vos, portanto, dos falsos profetas. Acautelai-vos dos lobos devoradores. Cuidado. Eu gosto de uma frase do Chesterton, que ele fala o seguinte: nós achamos que o diabo, muitas vezes, ele vai vir com um chifrinho, com capinha vermelha. Não, às vezes vai vir defendendo o aborto mesmo. Ele vem de uma forma sutil, dizendo, olha só, não tem problema, todo mundo está falando que está ok. Vai, concorda? Sai dessa. Essa coisa de orar de madrugada, não está com nada, cara. Vai assistir um vídeo pornográfico para tirar o seu estresse. Está ansioso? Vai tomar alguma coisa, vai tomar seu remedinho. Mas nunca a solução para essas pessoas ou para esses espíritos será a Bíblia. Alguns dizem até mesmo que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é mesmo? A Igreja de Cristo é inclusiva. Observe. A Igreja de Cristo é inclusiva, aceita todos. Só que existe uma diferença. Ela aceita todos, mas há uma diferença. Venha como está, mas não permaneça como veio. Tem que ter transformação de vida. Do que adianta negligenciar os atributos de Deus e apoiar apenas uma cosmovisão distorcida do Evangelho? Que vantagem que há? A regra é clara. Mulher com mulher não é uma família. Homem com homem também não é. Deus criou o homem e a mulher para propósitos diferentes. Agora, como vamos dar a mão para pessoas que abusam da graça, que receberam para viver de qualquer maneira? Paulo diz isso. Vocês receberam a graça, mas vocês não devem viver de qualquer maneira por causa da graça. Só porque que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vocês podem andar de qualquer maneira? Não. Tem um conceito de fé, tem uma regra, tem princípios. E não podemos fugir disso. O pecado ainda continua sendo pecado. Avise isso à sua igreja. O pecado não pode ser relativizado e dar nomes diferentes. Ah, eu caí. Se levante, se arrependa. Caí de novo, então você não está caindo, amigão. Você está gostando de cair, é diferente. Sabe qual é a diferença de uma pessoa que foi salva e uma pessoa que não foi salva? A pessoa que foi salva, ela cai, mas ela se arrepende. Mas a pessoa que não foi salva, ela cai e gosta de pecar. A pessoa que foi salva, ela vai lutar todos os dias por isso, contra o pecado.
perseverança dos santos. Vocês são santos. Nós somos santos, fazemos parte da igreja de Cristo. Somos santos. A.W. Tozer, ele tem um livro muito famoso, Como Obter Poder Espiritual, que é um clássico. Ele diz que nós devemos tratar os nossos pecados com seriedade. Eu caí em tal pecado, mas não posso falar que é adultério. Vou falar que é outra coisa. Eu roubei meu irmão, roubei a igreja, eu vou dar outro nome. Pecado continua sendo pecado? Jesus dizia sobre os pecados e apontava, raça de víboras. Vocês estão pecando? Vocês ficam pregando sobre misericórdia, mas vocês não agem da forma que vocês pregam. Portanto, vão e entendam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Queridos, infelizmente, alguns de nós nos tornamos secularizados. Secularizados. E saiba de uma coisa, nós somos culpados pelos nossos pecados. E a Escritura é tão enfática que diz que somos tentados por aquilo que mais amamos. Sabia que a gente cai porque a gente quer? A gente cai porque a gente quer. Porque a Bíblia diz que quando nós formos tentados, haverá um escape. Mas parece que a gente volta. A gente quer fazer aquilo porque a gente gosta. É o famoso pecado doméstico que se vai alimentando na sua casa. Se torna um monstro. Depois você não consegue mais vencê-lo. Se tornou maior que você. Para finalizar, eu gosto de uma frase de Thomas Adams, que ele fala o seguinte: Satanás, ele é como um bom pescador. Ele coloca a isca no anzol de acordo com o apetite do peixe. O diabo sabe muito bem daquilo que nós gostamos. Ele sabe muito bem. Por isso, de antemão, devemos ler a nossa Bíblia e voltarmos às Escrituras. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a Bíblia possa permanecer em nossos corações e que possamos queimar de amor por Ele e por sua palavra. Não negocie isso de jeito nenhum. A Bíblia é a nossa regra e prática de fé. Amém? Coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo do seu amor. Vamos ficar de pé? Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustentar, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor.
Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, o seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Foi cortado, Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem um choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. E o povo de Deus canta: não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra mostrar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei.
pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz. Pois Ele o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render. Tudo entregar, vou me render aos seus pés. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, Ele vive, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis,
que nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cantamos não porque fazemos algo da nossa própria cabeça, mas porque Ele nos chamou, porque Ele nos reuniu. E o assunto das nossas canções não são assuntos revelados particularmente a nós. São assuntos que Deus já revelou em sua própria Escritura. Cantaremos uma canção agora que fala sobre os eu sous de Cristo ali expostos no Evangelho de João. As afirmações, como Cristo afirma ser Ele mesmo. Aquilo que Ele diz sobre Ele mesmo. Que isso alimente o nosso coração, alimente a nossa esperança e nos dê cada vez mais a certeza de que essa promessa afirmada na aliança sustenta e nos sustentará até o dia em que o vermos face a face. E é assim que cantaremos. O bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o venceu. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa
Valeu, gente! Vamos terminar com essa que é uma canção onde nós fazemos os nossos votos diante de Deus para que Ele os guarde na sua poderosa mão. Vamos cantar assim? Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, Chaca o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, chaca o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, chaca o coração e até outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, tua brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,